Falar demais está te custando caro. Você já percebeu como uma única frase dita no impulso pode destruir meses, às vezes anos, de construção? Uma palavra fora de hora, um desabafo mal direcionado, um comentário feito sem consciência, e, de repente, tudo muda. Relações se rompem. Portas se fecham. Julgamentos aparecem. O silêncio, nesse momento, parece pesado, desconfortável, quase covarde. Mas e se eu te disser que, muitas vezes, o silêncio não é fraqueza, é inteligência emocional em estado puro? O mundo ensina a falar, opinar, reagir. Poucos ensinam a calar no momento certo. Poucos ensinam que o silêncio pode ser um escudo invisível, uma proteção poderosa contra decisões irreversíveis. Quantas vezes você já desejou poder voltar no tempo e engolir palavras que nunca deveriam ter saído? Esse vídeo é um convite para enxergar o silêncio não como ausência, mas como estratégia. Não como medo, mas como maturidade. Porque, em um mundo barulhento, saber calar pode ser a sua maior vantagem. O impulso da fala descuidada. Existe algo dentro de nós que quer reagir imediatamente. É o ego ferido, a emoção crua, o desejo de ser entendido a qualquer custo. Quando alguém nos provoca, quando somos contrariados ou nos sentimos injustiçados, a fala vira uma arma. Falamos para nos defender, para provar um ponto, para aliviar a tensão interna. Mas raramente perguntamos: qual será o preço dessas palavras amanhã? A fala descuidada quase sempre nasce de um estado emocional desequilibrado. E decisões tomadas nesse estado dificilmente constroem algo sólido. Elas aliviam o agora, mas cobram caro depois. Pense nisso. Quantas conversas você venceu no argumento, mas perdeu na consequência? Quantas vezes você falou tudo o que pensava, e depois percebeu que o silêncio teria sido mais sábio? O problema não é falar. O problema é falar sem consciência. É deixar que emoções momentâneas dirijam ações permanentes. O silêncio, nesse ponto, não é omissão, é pausa. E toda pausa consciente evita arrependimentos que nenhuma explicação futura consegue apagar. Silêncio não é fraqueza. Muita gente confunde silêncio com submissão. Acredita que, se não responder, estará perdendo. Mas observe com atenção: quem realmente domina uma situação não precisa provar nada o tempo todo. O silêncio não nasce da incapacidade de responder, mas da escolha de não entrar em batalhas inúteis. Pessoas emocionalmente inteligentes entendem que nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião merece espaço, nem toda discussão merece energia. Existe uma força silenciosa em quem sabe se conter, uma presença firme em quem observa mais do que reage. O silêncio protege sua imagem, preserva sua energia e mantém você no controle. Pergunte a si mesmo: você quer ter razão por 5 minutos ou paz por muito mais tempo? Em muitos casos, o silêncio é a resposta mais alta que você pode oferecer. Ele mostra domínio próprio, clareza mental e maturidade emocional, qualidades raras em um mundo viciado em reação imediata. O preço de falar demais. Toda fala cria rastro. Uma vez dita, não pode ser recolhida. Não importa quantas vezes você explique o contexto ou peça desculpas, a palavra já cumpriu seu papel. Ela foi interpretada, distorcida, julgada. Falar demais expõe planos antes da hora, revela fragilidades para quem não merece conhecê-las e entrega poder a pessoas que não têm compromisso com seu crescimento. O silêncio, ao contrário, guarda. Ele protege processos, sonhos e intenções. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa, sente ou planeja. A sabedoria está em escolher com quem dividir. Reflita: quantas vezes você falou esperando apoio e recebeu julgamento? Quantas vezes desabafou esperando acolhimento e encontrou indiferença? O silêncio seletivo é uma forma de autocuidado. Ele não isola, ele filtra. E quem aprende a filtrar, aprende a viver com mais leveza e menos arrependimento. O silêncio como autocontrole. Silenciar exige mais força do que falar. Falar é fácil, impulsivo, automático. Silenciar exige consciência, presença e domínio interno. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo para si mesmo: eu não sou refém das minhas emoções. Eu posso sentir raiva sem agir pela raiva. Posso sentir frustração sem transformá-la em palavras destrutivas. Isso é autocontrole. E autocontrole é uma das bases da inteligência emocional. Pessoas que dominam o silêncio dominam a si mesmas. Elas escolhem quando falar, como falar e, principalmente, se vale a pena falar. Pergunte-se com honestidade: essa conversa vai construir ou apenas aliviar meu ego?
Vai resolver algo ou apenas alimentar um conflito? Se a resposta não for clara, o silêncio provavelmente é a melhor escolha. Ele cria espaço para pensar, para observar e para agir com mais sabedoria depois. Quando o silêncio fala mais alto. Há momentos em que o silêncio comunica mais do que 1000 argumentos. Diante de provocações, ele demonstra segurança. Diante de ofensas, mostra que você não se define pela opinião alheia. Diante do caos, revela equilíbrio. O silêncio incomoda porque ele não oferece munição. Ele não alimenta conflitos. Ele encerra ciclos de desgaste. Muitas pessoas esperam sua reação para se validar. Quando você silencia, tira delas esse poder. Isso não significa aceitar tudo passivamente, mas escolher o momento certo de agir. O silêncio estratégico não é eterno, ele é preparatório. Ele permite que você observe o cenário com clareza antes de se posicionar. E quando você fala depois do silêncio, suas palavras carregam peso, intenção e autoridade. Perguntas reflexivas. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso precisa ser dito agora? Precisa ser dito por mim? Precisa ser dito dessa forma? Essas 3 perguntas simples podem salvar relações, preservar reputações e evitar conflitos desnecessários. Outra pergunta poderosa: estou falando para resolver ou para reagir? Muitas falas não buscam solução, apenas descarga emocional. E descarregar emoções em palavras costuma gerar mais problemas do que alívio. O silêncio, nesses momentos, funciona como um filtro emocional. Ele impede que você se torne prisioneiro de impulsos passageiros. Ele te devolve o controle. E controle é liberdade. O silêncio e a maturidade. A maturidade não está em vencer discussões, mas em escolher quais batalhas merecem sua energia. Pessoas maduras entendem que a paz vale mais do que validação. Que nem todo mundo precisa concordar com você. Que ser entendido por todos é impossível, e tudo bem. O silêncio ajuda a aceitar isso. Ele ensina que você não precisa se explicar o tempo todo. Quem realmente importa vai compreender seu posicionamento no tempo certo. Quem não importa vai criticar de qualquer forma. Então, por que gastar palavras tentando controlar percepções? O silêncio amadurece porque ele nos ensina a soltar o controle do que não depende de nós. Silêncio não é reprimir. É importante entender: silenciar não é engolir sentimentos. Não é fingir que nada aconteceu. Silenciar é escolher o momento e o lugar certo para expressar. É processar internamente antes de externalizar. Emoções precisam ser sentidas, mas não precisam ser despejadas em qualquer pessoa, em qualquer situação. O silêncio consciente permite que você organize o que sente, entenda o que realmente te incomodou e só então se comunique com clareza. Isso transforma conflitos em diálogos e reações em decisões. Falar depois do silêncio é falar com intenção, não com impulso. O poder de quem observa. Quem fala o tempo todo raramente escuta. Quem escuta, aprende. O silêncio amplia a percepção. Ele permite ler o ambiente, entender as intenções e perceber o que não está sendo dito. Muitas verdades se revelam no intervalo entre as palavras. Pessoas silenciosas costumam enxergar mais, porque não estão ocupadas tentando se afirmar. Elas entendem que informação é poder, e informação nasce da observação. Quanto mais você observa, menos precisa falar. E quanto menos você fala, mais estratégico se torna quando decide se posicionar. O silêncio como escudo emocional. Em um mundo onde tudo vira exposição, opinião e julgamento, o silêncio se torna um escudo. Ele protege sua saúde emocional, sua energia e seu foco. Nem todo ataque merece defesa. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda curiosidade merece acesso. O silêncio delimita fronteiras invisíveis que só atravessa quem realmente respeita você. Ele ensina que preservar-se não é egoísmo, é inteligência. E que paz interior não se negocia por aprovação externa. Talvez, depois desse vídeo, você comece a ouvir mais antes de responder. Talvez escolha respirar fundo antes de falar. Talvez perceba que o silêncio, em muitos momentos, é o maior ato de respeito consigo mesmo. Se essa mensagem fez sentido para você, guarde uma frase simples: nem tudo precisa ser dito. E se quiser, escreva essa frase nos comentários como um lembrete pessoal. Não para os outros, para você. Porque aprender a silenciar no momento certo é aprender a se proteger, a amadurecer e a viver com mais sabedoria. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias motivacionais e espiritualidade.